primeiro grande desafio, quando eu saí da universidade, foi entender que a psicologia era um negócio. Nós escolhemos psicologia porque nós somos empáticos, porque nós gostamos de ouvir, porque existe um aspecto de ajuda. Quando você ajuda pessoas, a relação com o dinheiro se torna até culposa. Eu, no começo, eu tinha muita dificuldade em receber o dinheiro. Eu recebia o dinheiro e eu me sentia mal. Eu falava, coloca ali na mesa. Para passar na minha mão era super difícil. Tornar o meu trabalho algo financeiramente rentável e sem culpa foi difícil. Você precisa olhar para o seu trabalho como um negócio. A relação de ajuda, ela acontece de forma concomitante à relação de ganhar dinheiro com o que você faz. O valor atribuído ao seu trabalho está diretamente relacionado a como o seu cliente também vai dar valor ao seu trabalho e vai pagar pelo seu trabalho. Seja bem-vindo a mais um episódio do Onboarding Podcast. E hoje nós vamos fazer uma imersão no mundo da psicologia. E eu trouxe uma convidada mais que especial, que já gravou comigo de outras vezes. Você já viu aí quem é ela? Foi minha professora. Eu vou me conter porque eu recebi um feedback no primeiro podcast que eu gravei. Foi o primeiro podcast da minha vida, inclusive. E recebi um feedback que eu ri muito. Então, dessa vez, eu vou levar um papo mais sério aqui, se eu conseguir. Mas antes de a gente começar esse papo, eu quero que você se inscreva no canal. Curte esse vídeo, porque ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas, ajuda o nosso trabalho. E também, se você não se inscrever no canal, aí eu vou ter que rogar uma praga para você. Porque, porra, de graça, você está recebendo bastante conteúdo, ajuda nós. Beleza? Eu tô com ela aqui, Natália Cipolla. Tudo bem? Eu estou bem, como você está? Eu estou muito bem. Legal que o meu convidado anterior falava muito rápido e você é uma calmaria. Então a gente vou acertando o pace aqui pra gente acompanhar. Nath, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, quero agradecer agora publicamente, né, aqui, pelo convite, pela confiança. Né? A gente já tem uma trajetória desde a faculdade. Nossa, vai fazer 10 anos isso. Ah, nem me fale, porque revela a minha idade não, também. Imagina, melhor você não. Agora com 28 anos, exato, né? Tava dando aula com 18. Exato. Foi mais ou menos por aí. Exato. Nath, todo começo é difícil pra gente iniciar uma trajetória como profissional liberal, né? Você como psicóloga desde sempre, praticamente, você saiu da faculdade por volta de quantos anos? Eu tinha 23, foi em 2009. Isso. Você já tinha tido alguma experiência de trabalho, alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Vitor, na verdade, assim, eu nunca achei que eu fosse atuar como psicóloga. Eu sempre gostei da área acadêmica. Então, toda a minha trajetória dentro da universidade e até logo depois que eu me formei, foi para uma formação da área acadêmica, né? E para isso eu sabia que eu precisaria de algumas titulações, então corri atrás disso. Mas eu comecei a perceber também que só aquilo não me satisfazia profissionalmente, né? Eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei de estar em contato com pessoas. E eu achava a clínica um ambiente muito sozinho, né? Porque o trabalho do psicólogo, ele é sozinho. Então, eu ficava nessa dualidade entre a universidade, eu queria muito e eu consegui. O começo também é difícil, posso falar também o começo como docente. Mas quando eu fui fazer uma especialização em clínica, eu comecei a pensar nesse aspecto de como me tornar uma psicóloga clínica. E aí é muito complicado, né? Quais foram os seus desafios? Porque a faculdade, ela vai ensinar toda a teoria que a gente precisa para aplicar. Mas, pô, como é que tu faz a captação de um cliente ou de um paciente? Como é que você consegue mais? E para você também ter uma qualidade de vida financeira. Porque a faculdade não ensina isso. Não, muito pelo contrário. Então, o primeiro grande desafio, quando eu saí da universidade, foi entender que a psicologia era um negócio. Porque o psicólogo, as habilidades e interesses de quem escolhe psicologia não são para administrar o seu negócio. Nós escolhemos psicologia porque nós somos empáticos, porque nós gostamos de ouvir, porque existe um aspecto de ajuda. E a faculdade toda, você tem quase que de uma forma, de uma lavagem mesmo, assim, cerebral. Vamos seguir nessa linha. Vamos, tá. De que
psicólogos são formados para ajudar pessoas. Então, quando você ajuda pessoas, a relação com o dinheiro se torna até culposa, né? É difícil de falar, né? É difícil. Eu, no começo, eu tinha muita dificuldade em receber o dinheiro, assim, sabe? Na minha época não existia Pix. Calma. Não precisa se entregar. Então, tinha, né, essa relação com o Sim. dinheiro. Eu recebia o dinheiro e eu me sentia mal. Eu falava, coloca ali na mesa. Para passar na minha mão era super difícil. Então, tornar o meu trabalho algo financeiramente rentável e sem culpa foi difícil. Nossa, já começou. O start foi sentindo culpa de ter ganhado um dinheiro pelo seu trabalho. Exato, Nossa. exato. E até para aumentar o valor dos atendimentos, gente, mas como que eu vou cobrar isso? Eu entendi, a vida na universidade era para promover a psicologia para a comunidade, né? Eu fiz universidade pública, então existia esse compromisso social de extensão, né? De pesquisa, extensão, e aí eu ficava nessa dualidade entre a necessidade, a ambição, o desejo, porque afinal de contas é a minha profissão, e a culpa de a clínica eu vou tornar eu vou distribuir ou eu vou oferecer o meu trabalho para uma parte da população que pode pagar por isso e que não é comunitário. Nossa. Então, foi algo que eu venho rompendo, isso não é ainda tranquilo para mim. Eu acredito que de uns 3 anos para cá, isso se tornou um pouco melhor. Mas isso ainda existe em você? Eu até hoje atendo um paciente solidário. Tá. Solidário para que isso ameniza. Foi a forma que eu encontrei. É um valor solidário, assim, tem um custo mais baixo. bem mais baixo. Sim. Mas isso me alivia. Mas só uma dúvida, não é o mesmo lá de trás? Né? Não. Eu dou a alta, isso muda. Você tem na sua cartilha ali um que Isso. você... Isso aqui vai ser solidário. A cota vai ser exatamente, essa. Tá. né? Mas eu acho que quando eu tive filhos, a relação com o meu trabalho mudou, porque o valor da minha hora... ele precisava valer muito, porque a minha hora no consultório era a minha hora ausente como mãe. E aí eu instalei outra culpa, então acho que as coisas começaram a competir. Muita culpa, hein? Pois é, né? A gente precisa levar pra terapia, né? O terapeuta, né? Porque tu troca uma culpa por outra e por um lado, acredito que a culpa de estar longe dos filhos acaba sendo maior. Do que de cobrar Exato. pelo seu trabalho. Então, acredito que tenha perdido força, mas que, em consequência, uma outra culpa acaba pesando. Exato. Mas, Vitor, ao longo da minha carreira, né? Se eu formei em 2009, eu comecei a clinicar em final de 2010, comecei de 2011, a gente está falando aí de 15, 16 anos. Sim. Né? É uma trajetória que eu perdi já muito dinheiro. Eu acho que eu poderia ter capitalizado muito mais, ou eu acho que hoje eu tenho mais experiência nessa parte administrativa, mas foi algo, assim, construído a duras penas, que eu acho que é uma falha da universidade também. Eu acho que é lá que a gente também precisa aprender. E talvez eu tive a sorte, né, de estar casada com uma pessoa que trabalha na área financeira. Então, um dia ele chegou para mim e falou, quanto você ganha? E eu não sabia. Não, porque tem paciente que falta, não, porque tem mês que é melhor, tem mês que é pior. Não, peraí, vamos organizar. Joga numa planilha. Eu não sabia abrir o Excel. Isso em quanto tempo atendendo? Depois de formada? Atendendo, sei lá, depois de 5, 6 anos, assim. Nossa. Assim, você precisa de um contador. Conta o quê? Assim, né? Vamos abrir uma empresa. Mas eu só atendo uma pessoa que ela me passa um dinheiro. É isso. O que eu preciso de um contador? Assim, nota fiscal, site da prefeitura. Então, todas as burocracias, né? E que eu realmente odeio fazer, porque eu não sou formada para isso. As minhas habilidades não cabem nisso. Eu acho que o meu marido me ajudou muito nessa parte financeira, nessa organização. Ele é da área financeira. E ele acreditou, ele fala que ele acreditou primeiro em mim do que eu mesma. Acho que sim. Nesse sentido,
de empreender, Sim. com certeza. Mas você não se via como empreendedora? Nunca. Hoje você se vê? Hoje eu me vejo. Hoje eu me vejo porque eu acho que o valor atribuído à psicologia, quando a gente coloca a psicologia como uma profissão e uma área de negócio e uma troca, o valor atribuído do meu cliente ao meu trabalho também aumenta. Uhum. Então, hoje eu entendo que o valor a ser cobrado tem que ser compatível com o mercado, que existe um contrato, embora ele seja mais virtual não, mais de comunicação, né? Mais verbal do que uma validade jurídica. Mas esse contrato traz características para o meu cliente sobre mim que atribuem mais valor ao meu trabalho. Então, quando eu digo, eu cobro tanto, não, infelizmente eu não posso te dar, esse é o valor que eu tenho em relação à minha formação, a tudo que eu estudo, a tudo que eu invisto. Aqui não é uma relação só de uma comunicação verbal, porque não é só isso. Existe um instrumento enquanto eu estou conversando com você, enfim. Né? Essa negociação que você faz, muito provavelmente, é antes de você atender a pessoa. Ou você tem a prática de atendê-la primeiro, fazer aquela sessão, entre aspas, tá? De avaliação. E aí depois você vê, no caso, se vai ter se vai seguir. Mas você faz essa negociação nessa sessão ou é posterior a ela? Sempre na primeira sessão. Na primeira sessão. Sempre, exato. Hoje, quando eu vou apresentar o meu trabalho, já é de uma forma diferente. Legal. Então, eu trabalho muito com orientação profissional, psicoterapia com adolescentes e adultos, principalmente nessa área de trabalho, que é o que eu mais gosto, o tema, né, da psicologia que eu mais gosto. Eu tenho um material apresentado, então eu tenho um vídeo que eu explico como funcionam os atendimentos e tenho um PDF que eu fiz no Canvas. Outras habilidades que o psicólogo também precisa ter, né? Um marketing, marketing, né? Fiz, né? O meu logo e tudo mais, o que representa, as cores e tudo mais. E tem uma apresentação, né? Sobre a minha formação, sobre os objetivos, como são conduzidos os atendimentos e o valor de investimento. Ali sempre tem uma negociação, né? Ou na hora que eu envio esse material, ou no primeiro atendimento. Mas sempre ao final do primeiro atendimento, tem o contrato terapêutico. Tá. Tanto o verbal, então eu falo sobre algumas questões éticas, de sigilo, sobre os pagamentos, como vão funcionar. Discuto sobre esse valor, às vezes a pessoa pede algum desconto. Antes era facinho eu dar o desconto. Hoje, não. Né? Hoje eu acho que também você se sente mais seguro depois de um tempo de formado. Você sabe que pacientes vão, mas pacientes chegam. No começo, é aquele medo, né? Medo de perder, né? De perder ou de não ter. Então, eu entendo a Natália do passado. Eu tento ter compaixão dela Mas, nesse caso, você acha que isso é um lado pessoal teu ou você acha que é uma dor também de outros psicólogos, esse desconto para não perder? Eu acho que é uma dor compartilhada. De todos. Principalmente no início da profissão. É uma dor compartilhada, o valor atribuído à psicologia e a culpa de não ser esse sujeito só instrumento de empatia e de ajuda e de tornar a psicologia um negócio, né? Então, o contrato, só para finalizar, eu tenho, inclusive, escrito. E o paciente, ele assina. Né? Então, hoje, eu tenho tudo, assim, tudo prontinho, formalizado. A ficha de inscrição, né, ali para ele descrever. Tem uma pessoa que faz toda a parte burocrática de nota fiscal e etc. Tem o contador. Então, hoje é mais fácil. Hoje tem os profissionais que precisam Exato. Mas eu precisei me profissionalizar dentro da psicologia para eu entender que aquilo era um negócio, né? É interessante você falar isso, porque, de fato, você está prestando um serviço. Sim. E ter essa dificuldade de cobrar, de entender que é um negócio, é interessante. E você foi demorar
5 anos, você 5, falou? 6 anos para eu começar a entender que aquilo... Eu acho que eu posso melhorar muito ainda, tá? Eu também. Te conhecendo, eu acho que você poderia estar num nível muito, muito, muito elevado, de fato. Porque profissional é indiscutível. Tive aula contigo, não puxando teu saco, mas tive aula contigo, tudo que você falou, as orientações, o suporte, maravilhoso. E assim, Então, eu agradeço. e também pela tua agenda, que você não tem espaço direito na tua agenda para atender. Isso quer dizer que boa profissional você é. Então, acho que você poderia estar bem melhor, com toda certeza, eu acho. Eu escuto isso da minha terapeuta, do meu marido, todos os dias, sobre... Como é que é para você ouvir isso? Ai, olha, que nem eu acabei de falar para você, né? Eu sei dirigir, mas eu não sei sobre o motor do carro. Alguém precisa cuidar de mim também sobre isso. E é muito difícil, assim, não sei, talvez o profissional da área da saúde entender que aquilo que você sabe é, sim, bom e o bastante. Porque eu vejo muito, tanto em mim quanto em outras colegas de profissão, uma sensação de insuficiência. Porque, sim, o conhecimento, ele é inesgotável, graças a Deus. Mas você tem limites, né? E você vai ter momentos na sua carreira que você vai investir muito na área de estudos. Outros momentos não vai dar para você ler, que você só está sobrevivendo, tentando, né? Que a vida está acontecendo também. Está acontecendo, a rotina está te engolindo e tudo mais. E você precisa cuidar de outras partes da tua vida. Tem outros momentos que você vai aplicar mais. Então, assim, sempre tem na psicologia, eu acho que na área da saúde, aquela sensação de que a gente poderia conhecer mais, poderia estudar mais. Então, eu talvez não tenha ainda como cobrar mais. Essa é uma ideia que me assombra, uma síndrome de impostora, assim, e eu escuto pacientes, futuros psicólogos e psicólogos e colegas falando sobre isso. De ter esse a conhecimento sensação a mais para poder cobrar mais? De que nunca está satisfeito com aquilo que você sabe. Tá. Você sempre tem que buscar mais, buscar mais. Isso, por um lado, é muito bom, porque realmente você tem condições de buscar. Por outro, é uma sensação de incompletude que não é legal também, né? Tá. Você tem uma vasta experiência em clínica. Sim. Você atende os seus nichos já determinados. Exato. Dos últimos 5 anos, teve algum problema ou alguma questão em consultório que você falou assim, meu Deus, isso eu não sei, eu preciso estudar muito? Eu já tive demandas dentro da clínica que eu sabia que eu não era a melhor pessoa para atender aquele tema. Então, por exemplo, e eu acho importante para o psicólogo também saber qual é o seu limite. Mas, assim, consciente, né? Não dá para se colocar na síndrome do impostor a todo momento. Mas, por exemplo... Nada eu consigo resolver. Nada eu consigo resolver, exato. Eu acho que entender de comportamento humano te habilita a atender um vasto número de pacientes com diferentes demandas. Dentro do nicho que você escolhe, por exemplo, adulto ou adolescente na formação, e são nichos, mas ali também, dentro desse nicho, existe as complicações que você isso aqui eu não quero, não quero atender. Por exemplo, luto. Eu sou uma psicóloga que eu entendo um pouco de luto, não quero entender mais. Então, isso eu não faço questão de ir lá, estudar e me aprofundar. Eu sei o que contaram pra gente ali na faculdade, um pouco. E aí, chegou num contexto de paciente que eu falei, olha, eu não sou a melhor escolha para você. Existem profissionais que trabalham com luto maravilhosamente bem e que eu acho que vai ser muito melhor para aquele paciente. É ético você encaminhar, né? Ou chegou um adolescente com uma demanda numa área específica de obsessão, de toque, de vício, né? Que ali eu sabia que o consultório também tinha um limite. Eu precisava de um acompanhante terapêutico, eu precisava de uma equipe para trabalhar com aquele adolescente. E eu encaminhei para as pessoas que faziam esse trabalho muito melhor.
Ou algum algum tipo de transtorno mais específico. Então, é isso que a gente precisa saber também, porque é ético, né? Eu te pergunto dessa questão, se nos últimos 5 anos apareceu alguma questão, porque, de fato, não é que você tem domínio sobre tudo, mas na maioria dos casos que você atende, você sabe qual é o manejo correto. E não necessariamente teria essa necessidade de conhecer mais de alguma outra coisa. Sim. Porque a gente sempre acha que vai aparecer um problema maior. Talvez essa síndrome que, eu preciso conhecer mais, eu preciso mais... Porque, vai aparecer... Não apareceu. E isso tira um peso também. Claro, não é irresponsável de não estudar mais. Exato, não é isso. Exato. Mas é não ter a necessidade, como você mesmo acabou de falar. Se eu não tenho condições... Vou direcionar para quem tenha. Nesse ponto, eu acho que tira o peso do não sou o suficiente. Ou não tira? Vitor, eu acho que ameniza, mas não tira. Eu também não quero perder todo esse peso, porque eu também acho que eu tenho que ter essa responsabilidade da constante atualização. Tá. Por exemplo, eu atuo numa abordagem teórica, né, da análise do comportamento, que, de uns tempos para cá, existe uma terceira onda, que isso não foi trabalhado enquanto eu estudei na universidade, nem no mestrado. Um pouco no doutorado começou a se falar, mas é uma coisa que começou a ser vista nessa terceira onda, os novos conceitos, uma nova forma, novas ferramentas, que exige um olhar, exige um estudo, exige essa atualização. Sabe? Mas essa atualização impacta o paciente? Não. É tipo assim... existe... você saber o que falar na rodinha dos psicólogos. É mais ou menos assim, Vitor. A senhorinha que cozinha há trocentos mil anos, ela sabe cozinhar. Então, a senhora lá sabe cozinhar. Só que ela usa uma faca de serrinha que ela demora muito mais para cortar as coisinhas dela e para fazer a coisinha dela. Ela vai continuar... fazendo uma comida maravilhosa e dando conta com a faquinha de serra. Mas, se ela tiver uma faca afiada e uma faca maravilhosa, talvez ela vai demorar menos tempo e vai ser mais precisa na atuação dela. Por que eu usei essa metáfora, né? Eu me vejo em desenvolvimento desses instrumentos para talvez eu cozinhar de forma... mais ágil, mais assertiva e não melhor ou pior. Perfeito. Entende? Então, no caso, essas teorias novas que vêm é mais para ter essa finalidade. Um aprimoramento, né? E eu acho que você fica um pouco atrás. Então, por exemplo, né? Porque, assim, eu tô falando não como psicólogo, pelo amor de Deus, longe de me falar como psicólogo. Porque está formado agora, né? Agora eu já sei, exato, somos psicólogos. Mas longe de mim falar como psicólogo agora. Mas o que isso... E aí é uma provocação, tá? Aqui o meu papel aqui é dar uma provocada também. Pode ir lá. Mas o que isso teria mesmo de impacto no paciente? Para você carregar esse peso de ter que saber? Vitor, maravilhosa pergunta. Nada. Ele não vai saber disso. Porque o modelo que ele tem de psicólogo sou eu, né? Só que eu sei enquanto profissional. É minha responsabilidade trazer coisas mais novas e tudo mais? Eu acho que depende do profissional. Eu acho que eu posso ser uma profissional que traga inovação. Isso faz parte dos meus valores de vida. Entende? Mas eu entendi que não precisa ser um sofrimento, né? Eu entendi. Para mim ainda é. Tipo, eu tô aquém, eu preciso fazer... Longe de mim querer trabalhar esse sofrimento aqui. Eu só tô querendo dar uma provocada só. Sim. Então, por exemplo, eu sempre tô em grupo de estudo. Vamos ler o livro tal, porque a gente fica meio preguiçoso deixa eu ler um livro sobre a teoria. Diferente da faculdade, que a gente tinha tempo de sentar e se dedicar aos estudos, quando você está no mercado de trabalho, isto é quase que você tem que marcar um horário para você fazer isso. Né? Ou terça-feira, das 9 às 10, eu vou ler um capítulo de alguma coisa. Então, quando você tem a ajuda de colegas e a gente está em grupo de estudos, o negócio flui melhor, você tem uma responsabilidade social, né? É chato você chegar lá sem ter lido nada. Eu sei como é que é isso.
Olha, eu confesso que eu também já falhei algumas vezes nos grupos e tal. Mas faz parte também dos meus valores, assim, eu querer trazer, né, o que há de novo, né? A área da saúde, ela é muito importante, a atualização. De fato, para você estar conduzindo melhor o seu trabalho, isso acaba sendo importante, ainda mais faz parte dos seus valores. Uhum. Quando caiu a ficha que você era uma empreendedora, foi quando o teu marido falou assim, você precisa olhar para as finanças, ou foi num outro momento? Foi nesse momento? Eu acho que culminou algumas coisas. Eu acho que o meu marido falando, tipo, ó, você pode ganhar mais, ó, presta atenção, tá vendo o Excel? Acho que quando eu comecei a ter provas, e eu tentava refutar as provas dele. Mas você não sabe, você não tem essa noção de empatia. A relação com o seu cliente que ele tem no trabalho dele é muito diferente da minha relação com o meu cliente. E ele diz, sim, eu também sou cliente de um terapeuta, e para mim, ela é uma profissional que eu pago para 1 hora de uma atenção... De um serviço. Né? Então, a gente estava falando um pouco sobre isso. Quando o nosso objeto de trabalho é tão perto da gente, é o nosso comportamento, é o nosso cérebro, são as coisas acontecendo ali em volta, a sensação que dá é que o profissional ele fica subjugado. Então, voltando à pergunta, quando eu comecei, isso, acho que a vinda dos meus filhos também, que eu comecei a dar valor no seu tempo, no meu tempo. E para mim, hoje, rico é quem consegue ter tempo, né? O dinheiro compra tempo. E eu comecei a ver outras colegas que começaram a me inspirar e bancar isso. Porque é muito difícil, dentro da comunidade de psicologia, você falar... Eu gosto de ganhar dinheiro, é importante para mim e eu vou me organizar para que eu tenha conforto e que a psicologia me traga estabilidade, né? Eu não vou deixar de ser uma excelente psicóloga e cobrar. Então, eu acho que quando eu vi algumas pessoas fazendo isso e eu admirei, e nem todos da comunidade... puniram aquilo, né? Alguns olharam com atenção, outros puniram, mas isso é vida, sempre vai ter, né? E aí eu acho que eu comecei esse movimento também de bancar o que é importante para mim, né? Porque eu acho que a comunidade da psicologia, ela é punitiva nesse sentido, sabe? Então, enfim, eu acho que foi assumir o que é importante para mim, o tempo e... o que o meu marido trazia, assim, sabe? Você falou uma coisa legal, que é as provas, né? Ele foi colocando para você e você foi tentando refutar essas provas. E eu acho legal porque aí vai criando a consciência que, de fato, não é um argumento jogado. É, de fato, é um serviço, é um trabalho, você tem custo operacional, você tem um local. Sim. E, claro, o psicólogo ali, entre aspas, toda semana ele está recebendo um dinheiro. Sim. E aí, esse mês foi legal. Por quê? Porque eu pude sair 2 vezes ali, paguei ali, sobrou um dinheiro aqui. E não ter essa organização que, de fato, faz com que a pessoa se torne um empreendedor. Exato. E isso, eu acho legal porque você para de navegar em mar sem orientação. Exato. E aí, será que minha agenda tá cheia? Não tá tão cheio. Por quê? E você não consegue ter. Se você não tem esse norte, você não consegue ter isso. Hoje eu acredito muito que você valoriza a questão. Você já falou do seu tempo e se você vale a pena pegar um paciente ou ficar com seus filhos. Exato. Hoje você consegue tomar uma decisão mais assertiva. Porque antigamente, quanto mais paciente, melhor. Por quê? Porque é mais dinheiro. Mais dinheiro. Com base em quê? Exato. O que você está negociando para isso? Hoje Isso. você tem toda essa consciência. Tenho mais consciência. Eu tenho uma previsibilidade. Então, é algo que... Inclusive, assim... quantos por cento... Se me perguntar, né? Hoje você tem porcentagens? Um Excel ajuda muito. Olha, depois de... é um trabalho árduo, mas consegui. Então, assim, você me perguntar, quanto você ganha por mês? Qual era a conta inicial que eu fazia? Eu tenho X pacientes, eu cobro tanto, vezes X na semana, vezes 4 vezes no mês, dá tanto. Certo. Só que paciente falta, paciente aquilo, tem mês que tem 31, tem mês que não tem mês que tem feriado, tem mês que não tem. Não, pode bater, tá tudo certo. Tá.
é sempre o total menos 30%. Então, esses 30%, se vier, nossa, que legal. Mas não conte com esses 30%, porque esses 30% tá na faixa ali que o paciente... Vai acontecer coisas. Sim. Eu vou precisar desmarcar, eu tive uma dor de barriga, cabeça, exato. Eu tive que desmarcar porque meu filho aconteceu alguma coisa. Então, é a margem do teu negócio. negócio. É a margem do meu negócio. Hoje eu entendi que eu posso contar com os 70%, mas não com esse 30%, né? E me comprometer financeiramente era um grande medo também. Porque o profissional liberal, meu marido me ensinou isso, ele não é instável, ele é não programado. Porque se você programar, você tem estabilidade. Sim. Então, eu falo assim, eu trabalho o ano inteiro porque eu sei que dezembro e janeiro são meses muito fracos no consultório. Fracos. Mas eu já sei. Meu marido fala, há quanto tempo você sabe que é isso? Desde sempre. Desde o meu primeiro ano. Não, desde que, né, começou a psicologia, as pessoas falam isso. As pessoas saem de férias, as pessoas começam o ano delas em fevereiro, depois do carnaval. É normal. Uhum. Então, você precisa estar programado. Então, não existe mês ruim, existe falta de programação. E aí, eu comecei a entender isso. Uma das minhas decisões para não seguir na clínica, que eu sou psicólogo agora. Você é psicólogo? Uma das decisões para não seguir na clínica foi o modelo de negócio. Porque isso é um modelo de negócio. Você está nomeando para mim. O modelo de negócio como é que eu trato a minha empresa, qual é o funcionamento dela para eu ganhar dinheiro. Você vende a sua hora em troca de um serviço e você recebe por aquilo. Exato. É o modelo de negócio. Eu olhei para o modelo de negócio legal, fiz o estágio, foi bacana, uma experiência muito boa. Só que olhando para o que eu quero, e aí a gente entra num outro assunto interessante que você fala, que é da escolha profissional. O que eu quero para a minha vida? Como é que eu quero viver a minha vida? O que eu quero que ela tenha? O que eu não quero que ela tenha? Então, eu fui fazendo, já muitas vezes conversando com você, fiz seu estágio também, né? eu fazendo essas perguntas, eu falei assim, cara, por mais que eu goste do ser humano, do comportamento, de ajudar... Eu falei assim, eu acho que eu posso fazer isso de uma outra maneira. Não necessariamente numa clínica. Perfeito. E, mais uma vez, quebrando uma coisa que a pessoa faz psicologia só para atender em clínica. Não é isso. Não é assim, exatamente. Dá para fazer bastante coisa além. Exato. Então, uma das minhas decisões foi essa, de fato, de, eu vou ficar... Ainda falei para você aqui antes, eu não queria ter a sensação de ficar preso. Porque, para mim, a sensação de estar em um consultório, não menosprezando ou colocando como demérito, mas eu não queria ficar dentro de um consultório, por mais que trabalho lindo, maravilhoso, a gente ajuda a pessoa. Mas, para mim, eu acho que eu não conseguiria contribuir da melhor maneira por conta desse modelo de negócio. Putz, tem coisa para resolver aqui no celular, tem coisa para fazer ali, poderia estar fazendo isso. Então, foi uma das escolhas que eu não quis ir para a clínica. Feito esse desabafo, né? Okay. Se quiser falar mais sobre isso... Não, tá tranquilo. Mas é uma coisa interessante para o psicólogo pensar, ou para os estudantes de psicologia pensar. Qual que é o modelo de negócio que eu quero ter? Porque tu entrou, você foi atender na clínica. Não acho que você não pensou em outra coisa. Não. Sempre foi pensar na clínica. Eu até pensei, vou contar um pouco sobre isso. Porque eu acho que a escolha profissional não é somente... sobre habilidades e interesses. Boa, vamos entrar nessa. Que é né? Vamos um pouquinho por aí. Então, vamos usar a teoria como base. Vamos usar a teoria, vamos lá. A escolha profissional, ela não é apenas sobre habilidades e interesses. Ou seja, não é sobre um repertório que, ao longo da minha vida, eu aprendi a fazer, que são as minhas habilidades, nem sobre futuras atividades que eu imagino que possam trazer coisas prazerosas, reforçadores para mim. É também eu analisar onde eu quero estar, qual o retorno que eu quero ter, quais são os valores dentro, né, da minha rotina e dentro do contexto onde eu vivo, trabalho, eu vou adquirir ou eu vou conseguir aplicar aqueles valores ou que não são incompatíveis com os meus valores. E, principalmente, o modelo de vida que eu quero ter. Então, eu posso amar trabalhar num contexto escolar, Vitor. E essa é de tudo que eu vi na psicologia, eu gostava de 3 grandes áreas, que era a docência, a clínica e a escolar.
Né? Eu gostava da escolar, do contexto aprendizagem, né? Eu gostava da questão da linguagem, de entender o comportamento através da fala, né? E eu fui trabalhar isso no doutorado, no mestrado, inclusive, sobre aprendizagem. Mas eu não queria uma vida CLT, que eu tinha hora para entrar, que eu tinha hora para sair. A universidade, ela foi essa experiência CLT, e que hoje, uma das coisas que mais me apavora, porque eu amo dar aula, por mim eu estaria lá, eu sou apaixonada nisso, é a questão de eu ficar presa. Eu ter hora, o consultório, se hoje eu não quiser ir, eu tenho outras consequências financeiras ou de confiança ali do meu paciente, mas eu posso tirar férias a hora que eu quiser. Eu posso estar no Brasil ou fora do país, que a minha profissão cabe. Então, isso sempre foi, mais do que habilidades e interesses, uma coisa primordial para mim. Eu ser autônoma, né? Tanto que você passou 1 ano fora e não te afetou. 2 anos. 2 anos fora e não me afetou. Exatamente. Inclusive, eu fui atender um outro nicho que eu nem imaginava e foi muito legal. E eu trago, inclusive, isso para cá agora, né? Então, Vitor, eu acho que a escolha profissional é pensar num projeto de vida, que é o que você disse. Então, o psicólogo, ele precisa estar na clínica? Não. O comportamento do psicólogo, de análise do comportamento, analisar o comportamento, de você entender as relações, de você contribuir, né, nessa parte com o conhecimento da psicologia, está em qualquer contexto. Porque onde há ser humano e há relações, há o estudo psicológico. Né? Então, para o estudante e para a pessoa que está começando a psicologia, é importante ele entender quais são as minhas habilidades, os meus interesses, mas qual é o meu projeto de vida. Que talvez aos 20 e poucos anos seja difícil fazer. Aos 17 mais difícil ainda. Eu ia entrar nessa questão, porque você atende muito adolescente prestes a tomar essa decisão de uma faculdade. O que eu vou estudar, o que eu vou seguir na vida. E eu particularmente, eu acho muito pesado para um adolescente escolher uma faculdade. 1000%. Mesmo porque a gente não escolhe uma profissão, a gente escolhe um potencial profissional. Exato. Né? Uma coisa e você vai passar 4 ou 5 anos estudando aquilo, mas você só vai saber o que é quando você estiver na situação de atuar como aquele profissional. É diferente de você escolher sorvete de morango ou chocolate. Você prova. Gostei mais de chocolate. Você prova. Você vai no Borelli, pede ali um negocinho, só pra ver. Chocolate, gostei mais. A escolha profissional é um potencial, porque eu vejo o outro atuando. O adolescente que tá ali, por exemplo, me vendo atuar, ele sabe, olha, o psicólogo faz isso, tá? Senta desse lado. Só que é uma parte, ele tá vendo, né? É uma parte. Tem a parte do contador, do organizar, tirar nota, de fazer relatório, ter que prestar conta. Exato, de estudar, e de qualquer profissão, a gente não vai conseguir ter essa visão antes. Não. Então, é muito difícil. E outra, o cérebro do adolescente, ele tá saindo da infância, que é extremamente concreto. Se projetar num tempo futuro é feito a partir... A capacidade cognitiva que a gente adquire para isso é aos 21. Né? Tem neurocientista ainda falando 24, que é formação total do lobo frontal. Então, assim, como é difícil essa decisão. Sim. Então, a gente escolhe um potencial profissional. Quando você sai da faculdade, talvez você tenha um pouquinho mais de noção sobre um projeto futuro. E aí cabe, Vitor... Só que você já fez a faculdade, né? Mas aí eu acho que cabe a ideia de flexibilidade cognitiva, ou entender que a nossa carreira ela vai passar por estágios e mudanças, e que ótimo, que tudo bem, eu entender que aquilo não é para sempre. Para o adolescente isso é muito difícil. Ainda mais por conta da pressão dos pais, eu acho. Acho que pressão social como um todo, né? O que você vai fazer da vida? Da vida, né? Vida é muito longe, né? Porque eu me projeto até 90. Gente, se me perguntar hoje até 90, eu vou falar, meu Deus. Eu acho um adolescente... Aí você pode me dizer melhor, mas quando você fala vida pro adolescente, ele pensa nos 30. Porque ele fala assim, velho quando chegar ainda. nos 30, eu vou estar velho.
Então, esse projeto de vida, ele vai sendo modificado no momento da tua vida. Daqui a pouco você vai ser pai. Sim. A hora que nascer, talvez o seu olhar sobre a profissão vai mudar. E ótimo. E aos 40, que é o que a gente fala de marco, é o estabelecimento, assim, sempre a gente vê muita crise aos 40 das pessoas na sua área profissional, porque ali, geralmente, as pessoas não mudam mais. Geralmente. Mas pode mudar. Tá bom. Tá? Não é uma regra. Não é uma regra. N exemplos de pessoas que mudaram aos 40. Mas existem mais pessoas antes do 40 fazendo transição de carreira do que depois de 40, Sim. né? Então, Vitor, você havia me perguntado, né? Esse começo, Então, eu posso ser psicólogo... Eu não preciso ser o psicólogo estereotipado clínico, né? E talvez... Foi por isso que eu demorei para entender que eu podia ser clínica, porque eu sou comunicativa, porque eu gosto de ter uma relação verdadeira com o meu paciente. Eu nunca fui essa psicóloga que fala baixo, fala pouco, é mais contida, só imagina, né? E tem paciente que gosta disso. Então, eu vou ter os pacientes que gostam desse estilo de terapeuta. Uhum. E aí você vai entendendo que você pode se assumir profissionalmente dessa forma. E esses projetos de vida, eles vão mudando, né? Hoje, para você, faz sentido isso. Sim. Pode ser que daqui 5 anos você fale, acho que eu gosto da clínica. Acho que eu gosto de uma coisa mais tranquila. Não descarto. É isso. Mas hoje, pra mim, de fato... Hoje, exatamente. É importante deixar, porque vai falar, tô atendendo amanhã. E aí, Vitão? Eita! O modelo de negócio não era ruim? Então, é que agora com 4 filhos, sacanagem. Não, 4 não. Mas é interessante. Você, então, você acabou de falar que foi, pelo contexto, você daria aula, mas não queria ficar presa. Uhum. E aí você desenvolveu um curso, você deu aula... Isso. Para quem comprasse ou para quem... Eu imagino que precificar esse serviço também foi difícil para você. Você participou mas eu não queria dar uma opinião enviesada. Aliás, quem precificou foi você. De nada, ou desculpa, né? Para quem acha caro, desculpa, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Por favor, psicólogos. Opa! Cadê a minha Porque assim, eu sei que meu YouTube vai chover de estudante de psicologia depois que ver você aqui. Porque todo mundo adora. Quem teve aula com você te adora e quer te ouvir. Isso é verdade. Isso eu não estou falando por mim, tá? Eu falo ainda por pessoas que te conheceram que nem estavam na minha turma. Eu amo essa troca e é isso. Uma das coisas que me faz mais falta é esse afeto, esse carinho, eu saber que eu participei da vida de alguém. Assim, isso é muito gratificante. É um retorno de trabalho que é sensacional. Hoje eu não posso escolher por dar aula por 2 aspectos, por esse CLT e por aspectos financeiros que clinicamente eu ganho mais do que na universidade. Bom. Mas você não poderia dar aula montar algo para você, dar aula para psicólogos? Posso. De uma maneira mais ativa, eu digo, não só fazer um curso, não isso. Sim, mas de uma sim. maneira mais ativa, construir uma comunidade, dar apoio, sustentar com mais pessoas algumas ideias e tudo mais. Você não pensa nisso? Penso, Vitor. E é uma das coisas que, inclusive, o Daniel fala, né, sobre escalar. Porque hoje o meu trabalho, eu ganho por hora trabalhada, né? O interessante, talvez, um dia, eu ainda não sei como você faz isso na psicologia. E aí, acho que entra, mais uma vez, nessa área empreendedora, de como ampliar a sua capacidade de captação financeira sem estar ali atuando, Uhum. Então, por exemplo, o curso é isso, né? Você ganha. Você entra numa escala, Uhum. né? Porque você grava uma vez, você gasta lá X horas, mas o seu trabalho tá lá disponível e você vai conseguir ter dinheiro a partir daquilo. Você vende ele até hoje. Vendo ele até hoje, exato. Tá E olha que eu não divulgo nada. Eu devia fazer mais isso, Não, imagina. Vai no seu tempo, Natália, tá tranquilo. Vai contra o marketing. O que o marketing diz, a Natália faz. Aqui, ó. Porque, Vitor, às vezes eu tenho, assim... nossa, é muita coisa. Não, tá bom isso. Tá bom aqui. Que a gente entra numa zona conhecida, num quentinho que a gente fala. Então, poderia dar? Poderia. Você poderia
ter outro curso. Eu tenho outro curso. Acho que eu Não, tenho nem uns vamos falar do outro 5, curso, 6. Não, é vamos melhor falar não. Porque você não queria me responder pra vir no podcast por causa desse outro curso. O convite do podcast, eu demorei 2 semanas pra ouvir o seu áudio, porque eu pensei que era você me cobrando. Falando Tipo, e aí, Nath, não vai fazer o seu curso? Eu pensava, eu não... Nath, eu lembro, assim, na verdade, eu não cobro. Eu lembro 2 vezes. Se a pessoa não foi, Deus abençoe. Vamos mudar de assunto. Exato, eu Tá sei. tudo bem. Mas é porque, na verdade, né, eu tô me projetando. Porque eu gostaria de gravar. Gente, Ok. para um sábado e grava isso. Você vai ampliar a sua capacidade, né, de extensão, de ganhar. Tanto de propagar o seu conhecimento, como de ganhar, enfim. Eu preciso Respira. melhorar nisso. Bebe uma água. Respira. Foi muita coisa agora. Foi. Mas é isso, assim, Vitor. Então... Mas você pensa na possibilidade Eu de dar aula nos penso. moldes da internet, vamos dizer assim. Sim, penso na possibilidade, penso. Não é uma coisa que eu descarto. Demorou muito para eu entender, por exemplo, que eu poderia estar nas redes divulgando o meu curso. Sabe assim, oi, tudo bem? Esse é um produto, olha, compre, ele é bom. Isto, para mim, até hoje é difícil. Ah, imagino. Muito difícil. Pra você é difícil fazer um stories, né? De bom dia. E aí, De galera, bom dia, tô aprendendo eu não aqui. gosto. Assim, além de não gostar, tem essa questão de se vender. Porque eu penso assim, como que eu gostaria de apresentar? Vamos voltar no papo da culpa, né? De vender algo. Vamos voltar. Que é esse lado empreendedor que Sim. me falta. Sim. Então, eu vim falar aqui do empreendedorismo, eu tô falando sobre a falta dele, mas talvez o antimodelo sirva para alguma coisa. Não, imagina. Mas assim, para mim, como eu gostaria de divulgar o meu curso? Eu gostaria assim, gente, olha, eu peguei um conhecimento que eu tinha, né, ao longo de algum tempo, fiz um doutorado nisso e tal. Então, assim, se vocês quiserem, dá uma olhadinha, né? Pode ser que seja bom para você, como não pode, mas fica tranquilo, assim, não é que vai mudar a tua vida, mas pode te ajudar em alguma coisa. Ó. Eu queria chamar... Esse é o teu texto de venda. Esse é meu texto Entendi. de venda, que eu me Entendi. sinto Não, confortável. agora eu quero que você que tá assistindo a gente aqui, deixe nos comentários a tua visão. Você compraria este... Porque assim, na minha visão, para você que é psicólogo, você vai comprar o curso da Nath e você vai ter condições de atender Isso, na orientação pacientes profissional. em orientação profissional, ou seja, ter uma área de atuação que tem assim adolescente formando rodo. todo ano, Aham. a rodo. Você pode fazer online também, né? Sim, total. Porque tem a versão online que eu sei. E eu não gravei, vou gravar. Calma. Então, assim, você que é psicólogo e for comprar, tu pode aumentar a tua gama de pacientes Aham. e você pagar o curso em... Se você colocar uns 10 para dentro aí, num valor ok, tu paga em um mês. Exato. Ah, com certeza. Com certeza. Agora você fala, qual que você compraria? Esse? Por isso que você me ajudou e você fez um trabalho muito bacana, Obrigado. né? Obrigado. Que eu falava que eu queria vender 10 cursos, já tava bom, né? Foi muito mais que isso, Você graças pode a abrir quanto Deus. você vendeu? Ou depois você me conta? Depois eu te conto. Beleza, depois Tá você bom. me conta. Depois eu te conto. Ah, você vai ficar na curiosidade. Mas, então, e aí, acho que entra também Você sobre... queria vender assim. É isso que você estava falando. Eu queria vender assim. Pra não te causar nenhum sofrimento. Mal-estar. Pra eu não criar uma expectativa no outro Perfeito. de... Nossa, vai mudar a minha vida. Vai mudar a forma como você vai atuar num nicho, Certo. né? E porque eu tenho lá passo a passo de 1 a 10, você sabe o que fazer. Isso te dá segurança, isso te dá... você sabe... Suporte pra... Suporte, tem o material, tem como você vai aplicar o teste, tem tudo, né? Então, vai melhorar muito, né, a sua atuação. Você vai se sentir mais seguro, isso pode ampliar. Hoje eu atendo, né, estudantes de medicina para escolha de residência, E é reorientação. replicável para qualquer nicho. É adaptável. Adaptável. Replicável não, é adaptável. Isso. Adaptável para diferentes contextos, sim. Mas, enfim... eu acho que essa questão... que tu poderia, se você se engajasse mesmo, diminuir meio período na clínica. Pois é. Seria bom, não seria? Poderia ser maravilhoso. Poderia ser maravilhoso. Que eu poderia fazer outras coisas que são tão bem prazerosas para mim, que não só o trabalho, Exato. né?
Que hoje você tem uma família e você Sim. ama muito a família e ama Sim. estar com seus filhos. Sim. E a qualidade de vida passou a ser uma prioridade de uns tempos para cá, que antes era um investimento alto ali no trabalho, até um prazer na exaustão, assim, que eu me vi em alguns momentos em burnout até, mas tendo o trabalho como uma prioridade na vida. Hoje não é. Tá. Hoje ele é parte da minha vida. E eu quero que se mantenha assim também. Mas você tem prazer nele ainda? Tenho. Eu conversando com a minha terapeuta, a gente chegou num consenso, ela falou assim, você criou uma coisa bem legal, mas um pouco perigosa. Eu falei, ai meu Deus. Ela falou assim, o teu trabalho é visto como muito prazer. Uhum. E o teu prazer é estar trabalhando. Uhum. Eu falei, é isso aí. Ela falou, então, cuidado. O trabalho, ele não pode estar na esfera de ser insuportável, porque isso me adoece. Mas se estiver na esfera de muito prazer e isso se tornar uma prioridade na tua vida, ele é um passo para o adoecimento também, e que você não percebe. Uma das características do burnout, inclusive, é você trilhar um caminho em que você não percebe que você está indo por um caminho perigoso e de exaustão mental, física e mental. Né? Interessante você falar isso. E aproveitando, tem muita gente que hoje usa desculpa. Tô com burnout. Ou me deu burnout. E não necessariamente é um burnout. Uhum. É outra coisa, mas não é isso. É porque eu tenho TDAH e não tenho TDAH. Isso aqui. Nessa questão dessa exaustão, quais são sinais que a pessoa, e não necessariamente o empresário, porque aí vai em qualquer esfera, que a pessoa tem que falar, opa, isso é um ponto de alerta. Porque você falou, é um caminho que ela trilha que ela não sabe que ela está trilhando. Mas tem sinais ali que quem é profissional consegue identificar. Quais são esses sinais, Nath? Tá. Então, um dos primeiros sinais é você começar a diminuir momentos de lazer e aumentar tempo de investimento no trabalho. Meu Deus, eu vou embora. Isso é um dos primeiros sinais. O segundo, você ter sinais físicos. Então, um aumento de dor, ou uma dificuldade para dormir, ou algum sintoma físico, tá? O burnout, ele precisa vir tem acompanhado... Tem que ter o físico. Pelo menos um dos sintomas físicos. Outra, você ter comportamentos evitativos no trabalho ou uma dificuldade em sair do trabalho. Também. Então, aquilo que eu fico ali, eu não consigo sair, eu quero sair, mas eu tô ali, também é prazeroso. Isso também é um sinal de burnout, né? Sobre esses limites que eu não consigo dar dentro do meu ambiente de trabalho. Sintomas relacionados a estresse também, né? Como irritabilidade, menor tolerância, algumas frustrações, ou um entusiasmo muito grande e depois vem uma baixa, né, de interesse sobre aquilo. Entendi. E aí, os sintomas mais graves já são sintomas de cunho ansioso, depressivo, estar no ambiente de trabalho, ter sintomas quando eu passo perto do trabalho, ou no domingo, véspera de, né, que inicia uma semana, enfim. Mas esse estágio, ela já percebe. Sim. Aí esse estágio anterior que você falou que ela tá trilhando, que ela não percebe. Não percebe. Tá, mas que seriam pontos de atenção que ela precisaria ter. Ou queixas relacionadas a queixas muito frequentes relacionadas a uma parte do trabalho. Então, aquelas pessoas me incomodam, a forma da empresa de pedir, isso me incomoda. São sinais de que você possui algum desconforto dentro do seu trabalho, né? Então, só vai ser burnout se for identificado por um profissional da área de saúde mental. Um psicólogo, um psiquiatra. Então, antes disso, são suposições que sim, a pessoa tem condições de fazer, mas não pode nomear, né? Mas é o que as pessoas nomeiam para falar que... Nomeiam. Né? Isso faz parte até de uma proteção cognitiva, né, Vitor? Quando eu preciso nomear alguma coisa para eu me sentir confortável e eu entender. Eu explicar o que está passando em mim. E até pode ser que seja um burnout, mas isso é importante fazer com um profissional, né, especializado. Perfeito. Nath, a gente está chegando ao fim. Mentira! Infelizmente. Você viu, nem falamos da segunda parte.
Você me falou sobre como... A gente ia falar um pouquinho sobre começar na psicologia. Pois é. Você quer que eu fale disso agora? Não, Não calma, vai dar tempo? Não, vai dar, mas Tá. a gente pode marcar um parte 2. Tá bom. Mas as pessoas precisam pedir também, né? Não, aqui quem manda é nós. Ah, então tá quem manda aqui é quem faz o podcast. Tá bom. Não, mas se tu não gostou desse papo, tu é chato pra caramba, com todo respeito. Ô, Nath, hoje, quais são suas dificuldades empreendendo? Tá, as minhas dificuldades em empreender, eu acredito que sejam as áreas burocráticas dentro da psicologia, que eu deleguei. Então, tem a secretária, tem o contador, tem... Burocrático, você diz, nota fiscal. Nota tal. fiscal, Não relatório e exatamente. tal, essas coisas Não. que é burocrático também. Exato. Não, o relatório não, mas são horas trabalhadas fora do consultório. Tem que estar na planilha? Tem que estar na planilha. E aí eu não coloco. Então, essa é a minha principal dificuldade. Eu saber quantas horas eu trabalho. Porque o relatório que eu demoro, que pela minha exigência e tudo mais, precisa ter 40 páginas... Bem descrito, Bem descrito, nas normas da ABNT e tudo certinho, com referências e tudo mais. Eu demoro 1h30, 2 horas. Pessoa mestre, né? Uma pessoa que tem que estar tudo ali, bonitinha. Bonitinha, chata. Também. Mas assim, aí eu ouço assim, por que você não bota no chat GPT? Eu falo, ele não sabe fazer. O chat não sabe. Quem que sabe, né, linda? Mas eu acho que ali... Mas eu tô usando não, tem cuidados que você precisa ter. Tem, mas eu tô começando a ter alguns recursos ali, mas enfim. Legal. Longe do que eu poderia economizar de tempo. Então, isso eu não coloco. Tá. E isso é minha grande dificuldade. De quantificar as minhas horas de fato trabalhadas, né? Outra minha grande dificuldade em empreender é esse valor atribuído ao meu trabalho, que eu, assim, eu tenho que ter uma forcinha... externa, assim, fulano tá cobrando mais, o mercado tá... tudo aumentou. Eu sou melhor que essa pessoa? Fala, gente... Como assim ela tá cobrando mais do que eu? Mas gente, né? Mas aí tu fica confortável de cobrar? Não fico confortável. Não? Nunca, né? É que assim, eu já estabeleci que todo início de ano, tá lá no contrato terapêutico, tem o reajuste de acordo com a inflação XPTO. Tem uma tabela lá, uma calculadora que faz isso pra mim na internet. Que tem o link, inclusive, no contrato. Então, agora eu não me sinto mal. Olha, você coloca tudo às claras, de fato... Pro cliente, paciente, saber que você não está sendo injusto com ele. Exato. Olha que loucura. Não é uma loucura? É uma loucura. É uma loucura, mas é uma loucura clara. Sim. E às vezes eu falo pro meu paciente, eu tenho dificuldade em fazer isso. Vou te mandar um podcast. Tá bom, eu vou assistir. Eu vou te mandar que fala que por que cobrar mais caro. Tá. E faz todo sentido. E sabe qual que foi a resposta? A resposta é a mais louca possível. Por que cobrar mais caro? A resposta, porque é óbvio. Aí essa foi a chamada do podcast. Eu falei assim, eu preciso ver isso aí. Eu vou te mandar ele. Me manda, por favor. Vou te mandar. Preciso aprender sobre isso. E o nicho que fala é sobre clínica, mas é clínica de estética. Tá mas bom. É um serviço que é feito... feito... A gente quebra esse negócio da ajuda e tal aí depois, mas fala sobre esse nicho de saúde. Então, talvez você assimile legal. Eu acho que uma outra dificuldade é eu ver a agenda menos vazia. Porque dá a sensação de que eu tô com menos paciente, mas, na verdade, eu gostaria de trabalhar menos e tá ganhando a mesma coisa ou mais. Então, essa ideia, né, de que... Nossa, eu tenho uma tarde vazia aqui... O que aconteceu? O que aconteceu, né? E, na verdade, é uma estratégia. Porque se sua agenda tá muito cheia, você tá cobrando pouco. Você tem que cobrar mais para sua agenda, inclusive, ter tempo para você fazer coisas, né? Se a Natália Beauty, se eu não me engano, cobra R$12.500 para fazer uma sobrancelha. Pois é. Por que a Natália tá, né? Então... Nath, a gente vai melhorar isso esse ano. Me perdoe seus pacientes, tá? Mas a gente vai melhorar isso. Os antigos eu não consigo. Os novos... Não, mas aí a gente pode dar um jeito. Fica tranquila que a gente dá um jeito para tudo. Tá bom. Brincadeira. Ô, Nath, pra gente finalizar, o aluno... tá saindo da faculdade agora com essa ideia da ajuda, de ter a dificuldade de olhar como um trabalho.
O que tu poderia falar para esse aluno formando? Aí 2025, para canudo. 26, canudo na mão, CRP saindo agora em final Novo, de fevereiro. cheirando assim, ó, bebê. Isso! O que tu pode falar para ele ganhar um tempo ali já e sair um pouquinho na frente do que você saiu? Tá. Acho que a primeira coisa é você precisa olhar para o seu trabalho como um negócio. A primeira coisa, né? A relação de ajuda, ela acontece de forma concomitante à relação de ganhar dinheiro com o que você faz. Então, essa é uma das primeiras coisas. O valor atribuído ao seu trabalho está diretamente relacionado a como o seu cliente também vai dar valor ao seu trabalho e vai pagar pelo seu trabalho. Agora, coisas que eu acho interessante é sobre captação de clientes dentro do contexto clínico, que é o que eu vivi, né? Eu não sei falar em outros contextos, mas talvez... E o seu contexto era diferente, porque não se tinha muita rede social não, antigamente, né? Mas, Vitor, eu posso te falar que, Pode. assim, eu recebi poucos pacientes de rede social na vida. Não sei outros psicólogos, porque eu sou de uma geração que eu não sou a galera do canudo na mão agora, que sabe muito mais sobre redes sociais. Eu não consigo acreditar muito nessa captação via rede social. Eu gosto muito ainda da captação via indicação. Então, acho que a primeira... Que tem, né, pô? eu acho que... E assim... Já vem num filtro, já. Exato, já vem num filtro. Então, você manter bons relacionamentos com profissionais da área da saúde, profissionais, até seus colegas, né? Os seus professores são os primeiros que vão começar a lembrar de você. Olha só, Não, eu ri porque a gente tá falando em acreditar no seu trabalho também. Sim. Né? Você foi super bem na minha disciplina. Então... Com ressalvas, mas ok. Passou. Mas eu tenho repertório. Você tem repertório. Acabou, né? É isso que eu precisava. E, além disso, né? O profissional da psicologia, ele precisa... eu acho que quando você é lembrado por uma coisa que você faz, o número de pacientes aumenta. Você nichar. Então, por exemplo, eu adoro e eu trabalho com orientação profissional. As pessoas que falam em orientação profissional vão lembrar da Natália. Por quê? O meu Instagram, eu não estou falando de ser psicóloga. Eu estou falando sobre orientação profissional, eu estou falando sobre o que é trabalho, eu estou falando sobre adolescência. Então, assim, eu atendo outras demandas? Atendo. Mas as pessoas vão se lembrar do meu nicho. Natália, eu gosto de clínica, eu gosto de transtorno de humor ou transtorno ansioso. Foca nisso. Então, a sua propaganda no Instagram, você não vai falar sobre psicologia, porque todo mundo fala sobre psicologia. Nicha. Você vai falar sobre ansiedade, mas você seja muito bom em falar de ansiedade. Fale sobre coisas específicas da ansiedade que você se diferencia de outros psicólogos. E que quando falar, poxa, essa demanda é de ansiedade, eu vou lembrar do fulano. Então, a hora que você sai da faculdade, não espere a demanda para se especializar. Vai se especializando. Então, vá buscando recursos para que você consiga atender, claro, um todo, mas as pessoas te conhecerem também por uma demanda específica. Eu iria por esse caminho. Gostei. E além eu acho de recursos de apresentação, eu acho que faz diferença de como você se apresenta. Então, a pessoa te procura, quanto você cobra o atendimento? Se você fala, sei lá, 300 a sessão, é diferente de você mandar uma apresentação falando das suas qualificações, dos seus objetivos. Você agrega valor e no final você coloca 300, a pessoa já até se convenceu que o seu trabalho custa 300 ou mais, entende? Então, eu acho que a forma como você se apresenta, a forma como você é lembrado, as relações que você estabelece, como você vai se mostrar nas redes sociais, não é só se mostrar, é como, né? É o tema que eu vou abordar, que nicho que eu quero ter. E aí, eu acho que isso vai aumentando a sua capacidade de atrair clientes, né? Escolher o local onde você vai atender. O que você falou, acho que primordial é o nicho. Que aí também quebra muita... como é que fala?
síndrome do impostor lá, tipo de, eu não consigo. Isso. Tá, escolhe um e se Escolhe um e se especializa. Que aí Exato. você não vai ter essa barreira de, mas eu não sei isso, não sei aquilo, tá bom. Por exemplo, em OP, eu não tenho síndrome do impostor. Porque eu sei que tudo que é novo eu li, que eu vou no congresso, porque o teste novo que saiu em novembro eu já tô aplicando, porque ali é uma zona confortável para mim. Ali vai ter coisas que mesmo de muita dificuldade, eu vou saber onde buscar recursos, inclusive. Ali você tá na cabeça Ali, e as pessoas se lembram de você por isso. Se lembram de mim, exatamente. E aí acredito que também, acho que você já chegou a falar disso, que muitos pacientes de OP acabaram muitos. se tornando... Pacientes de psicoterapia. Porque o de OP, ele tem um tempo... 10 determinado. sessões, exatamente. Exato. Passou por ali, acabou. Acabou, exato. Só que aí surgiu outra demanda, que depois ele vai prestar vestibular, depois ele tem o conflito familiar, ou durante a orientação profissional você vê a dificuldade de repertório de escolha, ou de habilidades sociais, ou de coisas que você vai falando ali do seu orientando, que depois ele vai virar um cliente, um paciente. Eu gostei das suas orientações, inclusive. Muito obrigada. Você que está assistindo a gente aqui, muito provavelmente, se você ficou até o final... Primeiro que você é muito interessado, parabéns por isso. Já é um diferencial. Muito! E você que é estudante ou está saindo da faculdade ou precisa melhorar a tua captação, isso aqui ela falou em 10 minutos uma aula extraordinária. Se você não aproveitar, eu vou cortar isso, fazer um curso dela e vender e eu ganhar dinheiro. Muito bem. E vai ganhar muito mais que eu. Não, inclusive. Calma. Não, eu coloco você como afiliada. Lá. Obrigada. Eu ganho 5%. Ó, você que assistiu primeiro, obrigado. Eu que agradeço. Foi muito obrigada. Bom o papo contigo, é sempre muito agradável. Sempre muito agradável. Eu vou deixar as redes sociais da Natália aqui na descrição. Clica lá se você quer também se especializar em orientação profissional. Na bio dela eu tenho certeza que está. Isso. É isso, o link está lá. Compre o curso dela, que é muito bom. Eu não tenho dificuldade de falar isso, tá? Eu posso falar? Obrigada. Compre muito o curso dela. Pague o valor que está lá, porque vai subir daqui a pouco. Vai subir. Aproveita agora. Tá na descrição também, então, aqui, todas as redes sociais. Se inscreva no canal, que é muito importante, me ajuda e vai te ajudar a receber notificação para você melhorar como pessoa, melhorar o teu negócio e você cada vez mais se especializar e se posicionar no mercado. Eu te vejo no próximo Onboarding Podcast.